Graças e paz, povo de Deus. Amém. Eu creio que todos aqui me conheçam. Tem alguém aqui que não me conhece? Todos aqui me conhecem, né? Tem alguém visitando a igreja pela primeira vez? Seja bem-vindo. E se quiser, pode? Amém? Eu queria perguntar antes de eu começar, se vocês na sexta-feira, vocês viram uma postagem do pastor, né? O famoso sextou. Ele botou lá um videozinho falando a respeito da mensagem de Jeremias, né? E é sobre isso que eu vou falar hoje. Na verdade, quando o pastor soltou aquilo lá, eu estava terminando meu devocional. E aí eu fui ouvir. E aí o pastor falou assim: pare tudo que você está fazendo agora e clame ao Senhor. E aí eu fui clamar a Deus, né? E eu clamei ao Senhor por uma resposta. E o pastor falou que ele acreditava que até o final daquela semana nós teríamos uma resposta. E eu agarrei aquilo com toda a fé. E guardei aquilo para mim. E eu ia pregar o ofertório no último domingo do mês. E aí eu orando em casa, e Deus falou assim: você vai falar sobre o clamor, sobre clamar. Porque quando você clama, eu respondo. Quando nós clamamos ao Senhor, o Senhor responde. E aí eu falei assim: Senhor, mas o tempo do ofertório é muito curtinho. Para eu falar tudo isso que o Senhor está falando, vai demorar um pouquinho mais. E isso eu só pensei, né? E aí Deus pegou o que eu pensei e falou assim: então eu vou te dar um tempo a mais. Aí a irmã Ângela me liga e fala assim: olha, a pregadora de quarta-feira não vai poder pregar, então você vai pregar no lugar dela, tá? Aí eu falei: nunca mais eu penso. Porque a gente pensa e Deus faz. Então eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, lá em Jeremias 33. Nós vamos ler verso 1, 2 e 3. Que diz assim: veio a palavra do Senhor a Jeremias. Eu vou ler na minha tradução, tá, gente? Veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que faz estas coisas, o Senhor que as forma para as estabelecer. Senhor é o seu nome. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisa grande e oculta que não sabes. Eu fui pesquisar e em outras traduções eu achei uma tradução muito interessante que diz: anunciar-te-ei coisas grandes e inacessíveis. Se a gente for ler o contexto antes de chegar no 33, no 32, a gente vai entender o porquê que Deus manda Jeremias invocar lá no 33. Esse período aqui, o período que Jeremias estava vivendo aqui, era um período muito difícil, né? O povo, Jerusalém estava cercada pelos babilônios, o povo estava cercado, a cidade ia ser tomada, não tinha outra saída. Deus já tinha avisado isso para Jeremias, né? A destruição era inevitável. E dentro desse contexto do capítulo 32, Jeremias, ele profetiza algo que Deus manda para o rei. Ele diz para o rei Zedequias assim, ó, que o rei Zedequias não se livraria das mãos dos caldeus. E por isso Zedequias foi para a prisão. O rei Zedequias leva Jeremias preso, porque Jeremias era um profeta que ele profetizava a verdade. E naquela época não se podia profetizar a verdade. Os profetas do rei profetizavam aquilo que o rei queria ouvir. E muitas das vezes Deus revela coisas a nós que às vezes a gente acha meio estranho, né? Fala, não, isso não vai acontecer, não tem como, né? E Jeremias profetiza a verdade para o rei e o rei leva ele preso por causa disso. E dentro da prisão, ali no pátio da guarda ali, Deus se revela a Jeremias e diz a Jeremias assim: Jeremias, você vai comprar um terreno.
Você vai comprar o campo de Anatote. Na verdade, Anatote era a cidade natal de Jeremias, foi onde Jeremias nasceu. E aí Deus fala para Jeremias, olha, você vai comprar o campo de Anatote, só que você vai comprar com escritura, você vai chamar testemunha, e você vai fazer isso diante de todos os judeus aqui do pátio da guarda. Jeremias acha aquilo meio louco, porque como é que eu vou comprar uma cidade que perdeu todo o valor, não valia mais nada? Na verdade, a cidade já estava entregue aos babilônios, aos caldeus, e Jeremias, Deus manda Jeremias comprar essa terra. E Jeremias acha aquilo meio louco, né? E Jeremias, ele era um profeta que os embates da vida afetavam diretamente o emocional de Jeremias. E Jeremias, diante dessa dúvida do que Deus tinha falado, não dúvida do que Deus mandou ele fazer, ele iria fazer, mas ele queria entender o porquê que Deus tinha mandado ele fazer aquilo. Como que o Senhor me manda comprar uma terra que não tem mais valor, uma terra que já está sendo entregue aos caldeus? E aí Deus lá no verso 15, Deus responde Jeremias. Deus diz a Jeremias assim, lá no 32. Deixa eu abrir aqui. 32, 15. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ainda se comprarão casas, campos e vinhas nessa terra. Deus, no verso 15, Deus já diz a Jeremias o porquê que ele estava mandando ele fazer aquilo. Na verdade, aquilo era um sinal de que os judeus voltariam do cativeiro e receberiam de volta a terra prometida. Então, aquilo ali, quando Deus manda ele comprar aquela terra, Deus estava falando assim, Jeremias, você vai voltar, essa terra vai ter valor, as casas vão ter valor, as pessoas vão querer morar aqui, vão ter construções, vai ter vinha, a terra vai produzir. Aquilo era um sinal de que o Senhor restauraria a terra. Mas Jeremias, ele era um cara que as coisas que Deus falava tocavam tanto ele que aquilo movia ele. Só que Jeremias, diferente talvez de mim e de você, Jeremias, diante das dúvidas do que Deus mandava ele fazer, diante dos questionamentos dele, ele não ia conversar com quem não devemos conversar, ele não ia para as redes sociais falar aquilo que não era para falar. Jeremias, ele era um cara que ele, diante das dúvidas, ele pedia ajuda a Deus, mostrando discernimento em uma vida de oração. Ele começa a oração reconhecendo a soberania de Deus. Se você ler o capítulo 32, você vai ver isso. Ele reconhece a bondade e os feitos maravilhosos do Senhor. Ele leva as suas dúvidas a Deus. E quantos de nós, diante das dúvidas, ou a gente diz que não vai fazer, ou a gente vai pedir aconselhamento a quem a gente não tem que pedir. E aí, Deus, no finalzinho do 32 ali, Deus faz um resumo novamente para Jeremias, de tudo aquilo que Jerusalém ia passar, que os judeus passariam. Deus faz um resumo. Vocês vão para o cativeiro por causa do pecado. E aí ele fala tudinho. Quando a gente lê no 33 que ele fala, veio a palavra do Senhor pela segunda vez a Jeremias, é porque Deus já tinha dito a ele promessas de restauração. Só que no 33, Deus gera em Jeremias uma ação. Deus fala, Jeremias, eu preciso que tenha uma ação sua para ter uma reação minha. Porque toda ação tem uma reação. Não adianta a gente querer que Deus faça as coisas se a gente vive na inércia. A gente na intercessão, a gente tem um hábito, né? A gente precisa estar ligado no telefone o tempo todo. Porque quando chega um pedido de oração, quem pede lá, às vezes a pastora, quando é algo muito, a pastora fala assim, parem tudo o que está fazendo e orem. E às vezes não dá para a gente parar o que a gente está fazendo. E a gente ora fazendo. Eu, quando eu entrei para a intercessão, eu aprendi isso com a irmã Ângela, porque eu falava assim, eu não tenho tempo para ter uma vida de oração.
para entrar no quarto, ficar orando 2, 3 horas. Eu não tenho condições disso, porque eu trabalho, eu cuido de casa, eu cuido de filho. E aí a irmã Ângela falou assim: vida de oração é o dia inteiro. É varrendo a casa, é lavando a louça, é trabalhando. Então, eu posso dizer por mim, as orações que Deus me respondeu com mais rapidez foram as orações que eu fiz varrendo a minha casa, lavando a minha louça. Foi ali varrendo a casa que eu ia conversando com Deus. Poxa, Deus, eu queria tanto que isso acontecesse. Me ajuda nisso daqui, eu preciso tanto disso, Senhor. E a gente vai conversando com Deus. E a gente vai provocando em Deus uma reação com relação, é um clamor. Porque eu não sei o que para você hoje é inacessível. Eu sei o que é para mim. Mas e para você, o que é inacessível hoje? Talvez para Jeremias, inacessível era o povo não ir cativo. Era a cidade não ser dominada pelos caldeus. Jeremias, ele ouve do Senhor: olha, isso vai acontecer, mas eu estou te prometendo que eu vou restaurar. E aí, lá no capítulo 33, Deus chama Jeremias novamente e fala assim: Jeremias, clama a mim. Clama. Eu não sei hoje qual é o seu clamor, o que você precisa clamar. Eu não sei hoje o que Deus está te convidando a clamar. Mas eu sei que se você está aqui hoje, debaixo dessa chuva, você precisa de uma resposta do Senhor. Você com sabedoria, você já adorou o nome do Senhor, você ofertou, você cantou cânticos de louvores ao Senhor. E Deus está dizendo para você agora: clama. Clama que eu vou te levar a lugares inacessíveis. Eu sou testemunha do que Deus faz nessa igreja, através dos profetas, através das palavras liberadas. Talvez você não tenha tido tempo de, na sexta-feira, parar e clamar ao Senhor. Clamar a Deus por algo que você esteja necessitando muito. Às vezes a gente deixa essas palavras lançadas, essas profecias lançadas, a gente não pega, a gente não se agarra a isso. Eu, há uns anos atrás, em 2021, o meu filho mais novo, ele teve câncer, o Israel. E eu, nas minhas revoltas com Deus, eu não agi como Jeremias. Eu não clamei ao Senhor. Eu disse para o Senhor que eu não oraria. Porque eu fui um pouco, não vou dizer ousada, eu fui abusada. Porque eu falei para Deus assim: o Senhor me deu um filho que eu não te pedi, eu não queria ter. E aí agora o Senhor vai e coloca um câncer nele. Eu falei assim: eu não abro a minha boca para orar. E eu não orei. Eu só chorei, liguei para a pastora Juliana. Ela convocou a intercessão para orar. Eu sabia que a intercessão estava orando pelo Israel. E o Israel foi curado, operou, foi curado. E 6 meses depois, ele era monitorado todo mês. 6 meses depois, o marcador tumoral dele subiu novamente. E eu falei assim: meu filho está com câncer de novo. E era provável disso acontecer, o médico tinha me avisado que talvez o tumor voltasse no outro local. E aí eu não me desesperei, eu fiquei sem reação. E aí eu também não orava. E aí eu me lembro que eu voltei no oncologista dele e cheguei lá no oncologista. Ele falou assim: olha, a gente vai repetir o exame. Se o marcador tumoral estiver nessa mesma taxa ou maior, a gente vai internar ele novamente, vai fazer outra cintilografia, vai vasculhar ele para saber onde é que está o tumor. Fizemos o exame de sangue novamente, isso na terça-feira. Quarta-feira vim para o culto e eu me lembro que não era aqui, era na outra igreja. E ninguém sabia, quem sabia acho que era só a pastora Juliana e o pastor Paulo. Que o pastor Paulo me ligou e falou assim: minha filha,
fica firme. Ó, a gente está com você, tá? Mas o meu coração já não, acho que nem batia mais. E aí eu me lembro que eu vim para o culto, ninguém sabia de nada. E eu me lembro que o diácono Adriano, ele saiu lá do fundo, onde ele ficava na igreja, e ele começou a andar pela igreja. E aí no final do culto, a irmã Ângela reuniu a intercessão ali atrás e me chamou. E aí ela me botou no centro da roda da intercessão e ela falou assim para mim: pega o Israel no colo. Ela não sabia de nada. Ela falou para mim assim: pega o Israel no colo. Eu peguei. Ela falou assim: abre a tua boca e ora. Hoje você vai orar. Hoje você vai clamar a Deus. E aí o Dri virou e falou assim: o espírito da cura passeou pela igreja. Vocês creem? Eu falei assim: é para mim. Deus está curando meu filho hoje. Ali eu tinha certeza que o Israel estava curado, independente do resultado do exame. Eu tinha certeza absoluta, porque eu tomei posse e eu clamei, coisa que eu não tinha feito antes. Ela falou assim para mim: ora, clama ao Senhor. E eu orei, a intercessão clamou comigo. Quando foi na quinta-feira, nós voltamos dos Servidores do Estado, que é o hospital onde ele fazia o tratamento. E o médico pegou o exame que ele tinha feito uma semana antes e o exame que ele tinha feito um dia anterior. E o médico olhou e falou assim: tem alguma coisa errada. E aí eu e o Ivan falamos assim: por quê, doutor? Aí ele: o marcador tumoral dele caiu. Mas caiu gritantemente. Não podia passar de 6, estava em 5,8. E quando a gente chegou lá, estava 1,3 no exame novo. Aí o médico falou assim: tem alguma coisa errada. Eu vou vasculhar esse menino de novo. Eu falei assim: doutor, Deus curou meu filho. Aí ele falou assim: só pode, porque não tem outra explicação. Aí ele: mas mesmo assim eu vou voltar a monitorar ele todo mês. E o Israel voltou a ser monitorado todo mês. Mas eu acreditei naquilo que foi profetizado. Eu acreditei naquilo que me foi convocado a fazer. Então, todas as vezes que um profeta do Senhor subir nesse altar, ou que alguém profetizar algo para você, fala: Senhor, se vem do Senhor, eu recebo. Creia no teu coração que isso vai acontecer. Jeremias acreditou, ele acreditava no Senhor. Ele invocou, ele clamou ao Senhor, assim como Deus mandou ele clamar. Deus já tinha dito a ele, no capítulo 32, que ia restaurar. Mas mesmo assim, ele quis tirar as dúvidas dele. E aí ele clama novamente. E aí ele recorre ao Senhor novamente. E aí Deus dá um bônus. Fala assim: Jeremias, eu vou restaurar. Eu vou fazer você alcançar lugares altos, lugares inacessíveis, Jeremias. Então hoje eu não sei qual é a sua dúvida. Eu não sei o que Deus mandou você fazer. Eu não sei aonde você quer chegar. E eu também não sei aonde Deus quer chegar com tudo que Ele está fazendo com você. Mas eu tenho certeza que a gente tem costume de falar que estou comendo o pão que o diabo amassou. Na verdade, eu comi o pão que Deus preparou para mim. Deus preparou para mim, foi maná. Eu vivi 2 ou 3 anos cuidando do Israel dentro de casa, vivendo com o que era necessário, porque foi necessário o processo para mim. Deus não me deixou faltar nada. Então talvez isso que você está passando não é o pão que o diabo amassou. Deus está fazendo você passar por aquilo que é necessário. É necessário você passar por isso. Mas eu acredito num Deus que tem coisas grandes e inacessíveis para você. Mas não adianta eu acreditar. Você precisa acreditar. E você precisa clamar. Não há nada mais importante na vida de quem serve a Deus do que intimidade. Do que ter intimidade.
É como a irmã Ângela me ensinou, não é você tirar 2, 3 horas e se trancar num quarto. Se você tem tempo para isso, ótimo, excelente. Mas se você não tem, viva uma vida de oração, varrendo casa, no computador trabalhando, andando, fazendo o que você tiver que fazer. Tenha uma vida de oração, isso faz toda a diferença. Quando a gente tem intimidade com Deus, Deus nos revela coisas que talvez Ele não revelaria a ninguém. E Ele não tem obrigação de fazer isso. Mas Ele tem relacionamento, você é amigo. E como a pastora Elaine diz, Deus revela os seus segredos aos seus amigos. Então, quando a gente é amigo do Senhor, Ele se revela, assim como Ele se revelou a Jeremias. Então, hoje eu queria que você se colocasse de pé, que você fechasse os seus olhos, que você clamasse ao Senhor. Aquilo que talvez seja a sua dúvida hoje, aquilo que talvez seja hoje o seu lugar inacessível. Eu queria que você se colocasse de pé e que você clamasse ao Senhor. Ministério de Louvor. A pastora Ingrid cantou aqui, talvez isso que está acontecendo não é para sua morte. Talvez isso que você está passando é para fazer você chegar a lugares altos, a lugares inacessíveis. Amém? Eu queria que você agora, só você e o Senhor, com a sua intimidade com o Senhor, que você agora orasse, clamasse ao Senhor. Amém? Senhor, diante do Senhor, os teus filhos têm um clamor nos lábios, Senhor, que o Senhor possa, Pai, inclinar os teus ouvidos e ouvir o clamor dos teus filhos, que a ação dos seus filhos possam provocar no Senhor uma reação, Pai, que o Senhor possa trazer conforto, alívio, porque a tua palavra nos garante isso, que o Senhor possa trazer respostas, Senhor, às dúvidas dos teus filhos. Que o Senhor possa gerar no coração dos teus filhos intimidade contigo. Que o Senhor se mostre aos teus filhos como amigo verdadeiro, bom conselheiro. Que o Senhor se mostre aos teus filhos como Deus grande e poderoso, que nos faz chegar a lugares onde a gente nem imagina, Senhor. Toma os teus filhos nas tuas mãos, Pai. Ouve o clamor deles e que eles possam voltar aqui, Senhor. E declarando, Senhor, a vitória deles, declarando aquilo que diante de um clamor o Senhor fez. Que eles possam, Senhor, testemunhar para que outras vidas, outras pessoas possam crer no mesmo Deus que eu tenho certeza que eles estão crendo agora, Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. A minha fonte é o teu amor, a minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu
Meus amados irmãos, graça e paz. Nós vamos para casa debaixo dessa palavra, debaixo da unção que o Senhor liberou sobre nós. Próximo domingo, às 9 da manhã, nós estaremos aqui. Tem conferência da Rede Delas. Vai estar conosco a pastora Rita Salomé, da Angola. Você não pode ficar de fora. Convide mais 5 para vir de manhã e mais 5 para vir à noite, para que possamos estar aqui celebrando ao Senhor, adorando a Deus e recebendo mais uma porção da palavra que o Senhor tem para liberar para cada um de nós. Amém, meus irmãos? Nós vamos embora para casa, mas antes de eu impetrar a bênção, eu queria falar algo para vocês que Deus falou comigo enquanto eu estava ali. Enquanto nós estávamos adorando a Deus, ouvindo a palavra, eu via uma pessoa que sacava de uma bolsa uma arma para cometer uma atrocidade. E o meu coração está aqui disparado em falar isso. E eu estava ali orando a Deus e falando com Deus. Falei, Senhor, eu não sei quem é, o Senhor não me deu um nome. Se for para eu falar para a tua igreja, o Senhor fala ao meu coração. Então, hoje, Deus jogou por terra, enquanto nós estávamos aqui adorando a Deus, uma situação terrível que aconteceria por alguém pegar uma arma, sacando de uma bolsa, para cometer uma atrocidade. Mas eu falei, Senhor, está entre nós, está aqui, e quando eu subi, eu pedi a Deus para falar comigo. Transmite para o meu povo que hoje caiu por terra uma grande atrocidade que aconteceria. Então nós vamos sair daqui com a palavra liberada para o nosso coração, em paz para a nossa casa, porque hoje é noite que o Senhor dá livramento para o seu povo. Amém, meus irmãos? Estende suas mãos. Pai, leva-nos para casa em paz, em segurança, livra-nos de todo mal. Nos dê uma semana, um restante de semana tranquilo na tua presença, cheio da tua glória, da tua graça, da tua unção, do teu poder, repleto de alegrias, repleto de respostas do Senhor. Te oramos agradecidos no nome precioso de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam com todos que amam e aguardam a vinda do Senhor. E toda a igreja diz bem forte...